começando mais um Ambicast, o podcast do Ambimet. Eu sou Maurício Oliveira, eu tô aqui do lado dos meus amigos Thiago e Divani. E aí, minha gente? E aí, Maurício, tudo bom? Fala, Maurício. Muito feliz de dar continuidade a esses podcasts. Minha gente, olha só, já acompanhou a lista de podcasts que tem por aqui? Olha só, muita informação legal. Então você que está acompanhando a gente já começa bem. Começa bem fazendo o quê? Olha lá, clica aqui, dá um monte de joinha, porque a gente já sabe que vai ser legal. Já compartilha esse conteúdo com seus amigos, com todo mundo que você acha que precisa ouvir essas informações aqui. Claro, não deixe de clicar no sininho. Olha o sininho aí, viu? Clica no sininho para o YouTube te avisar toda vez que tiver informação boa aqui no nosso canal do YouTube. Então, olha só, vem com a gente. Ô Maurício, e a turma aí, eu acho que já tá percebendo que a gente mudou de cenário. Casa nova, né? Casa nova, energia nova. E hoje a gente tem convidados especialíssimos, né? A gente vai fazer um bloco de podcasts agora com gente boa, gente que conhece do negócio. Dando continuidade àquela qualidade que a gente já sabe que tem aqui nos podcasts. E hoje, olha só, a gente vai falar de um tema que eu gosto muito, particularmente falando, que é a questão de como controlar as emissões atmosféricas na indústria, né, minha gente? A gente sabe aí que o potencial industrial do Brasil é algo muito interessante, mas aí a gente precisa entender cada vez mais como essa questão do controle das emissões atmosféricas ajuda você aí, gestor ambiental que está acompanhando a gente. Então, olha só, vem com a gente aqui nessa primeira pergunta para os especialistas aqui. Vocês sabem, né, minha gente? Os caras são fera, né? Fera! Então, olha só, vamos começar aqui. E aí, minha gente, quais são as principais formas de controle das emissões atmosféricas na indústria? E aí, Maurício? Rapaz, olha só, poluição atmosférica é um tema que a gente é suspeito de falar porque a gente gosta muito. É o que a gente vive há 12 anos aqui na Ambimet e a gente tem ajudado aí os sites industriais, os gestores industriais, sobretudo a controlar os seus níveis de emissão e de poluição atmosférica. E essa pergunta, esse tema, é um tema diverso, é um tema que requer que a gente pontue várias coisas, porque a solução ela vem de vários lugares. A primeira coisa que a gente tem que entender é que poluição atmosférica ela é controlada na fonte de emissão. Uhum. Então, a gente precisa controlar o poluente lá na fonte. Eu lembro que eu estava com um barulho, estava com um problema com o vizinho de ruído, e falei com um especialista em ruído, e ele falou, não adianta você isolar o seu apartamento se o cara não controlar o ruído lá na fonte. Ou seja, no mal pela raiz. Se cair uma moeda lá em cima, você tem que colocar um tapete embaixo, ele tem que colocar um tapete para que a moeda não chegue. Okay. Se você fizer um estúdio aqui, ainda vai conseguir chegar a alguma coisa. Poluição atmosférica é a mesma coisa. Então a gente tem soluções, primeiro, de controle na fonte de emissão. Isso para fontes que já estão instaladas. Uhum. Então, Ivan, e aí, o que é fonte de emissão, né? Na indústria, as grandes fontes de emissão, as fontes mais emblemáticas, são as chaminés. Então, as chaminés, elas são dispositivos para descarregar na atmosfera aqueles poluentes que não são mais desejáveis ao processo. E nessas chaminés a gente tem algumas formas de controle. Beleza. Como o próprio sistema de abatimento desses poluentes, o famoso filtro da coisa, né? Uhum. Então tem um processo que está queimando, processando ali alguma coisa, ele vai passar por um processo que deve abater, que deve reter ali aquele poluente para que na chaminé só saia o que a gente deseja, saia coisas dentro do limite do especificado. Então, deixa eu entender, peraí. Então, eu tô lá com o meu forno queimando, né, na indústria e tá saindo a fumaça, né, que é o que a gente vê aí nas chaminés, né? O que você quer dizer é que a fumaça é filtrada, como é que é esse negócio aí? Exatamente. Isso que a turma popularmente vê como fumaça, é o fluxo gasoso, né? Ali é uma composição de várias coisas, dependendo do processo. Então, ali tem água, vapor d'água, tem partículas, tem gases. E dependendo do processo, você vai ter gases mais perigosos ou menos perigosos, particulados mais nocivos ou menos nocivos. E é em função disso que a gente vai propondo e montando esses sistemas de abatimento de poluentes para que você controle na emissão. Rapidinho, Maurício, só para a gente exemplificar aqui para ficar mais fácil, né? Quando a gente está cozinhando na panela, acho que a gente já deu esse exemplo em outra hora, naturalmente vão saindo gases ali, né? Há uma evaporação
E se você tiver cozinhando gordura, essa gordura também vai evaporando e vai ficando impregnado nos próximo ali à panela, sim, né? Sim. Enfim, e na indústria a gente pode levar esse exemplo para a indústria, que quando esses gases são eliminados do processo, pensando no cozimento, né, disso, e a indústria precisa tentar mitigar esses gases para que eles não atinjam a atmosfera e levem isso para a população ali próxima, entendeu? Perfeito. Existem coisas, Thiago, que assim parece um beabá, mas a gente encontra muito assim no processo industrial, que é a manutenção desses equipamentos. Sim. Uma coisa é você propor um filtro de manga, um precipitador eletrostático, uma reforma. Outra coisa é você manter aquilo funcionando bem. Porque se aquele filtro estiver saturado e passar pelos olhos ali do gestor, da produção, aquilo também vai prejudicar e vai fazer com que seja emitido mais poluentes ali na atmosfera. Então, propor o equipamento ideal para determinado tipo de processo, dar manutenção nesses equipamentos, uma vez proposta, e outra coisa também é a forma como você processa, é a forma como você cozinha, né, Tiago, ali exato. o negócio. Então, se você coloca mais calor, menos calor, dependendo da matéria-prima, se ela é mais úmida, menos úmida, se você tem muito vazamento ou pouco vazamento, então todas essas coisas elas vão influenciar nos níveis de poluição atmosférica que você lançaria na atmosfera. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de tocar muito nesse ponto, que isso, beleza, é a parte estrutural, é a parte física que a gente está vendo ali. Mas existe uma parte de projeto, que o modelo pode ajudar a gente para que a gente também entenda a modificar a estrutura dessas fontes de emissão, as variáveis dessa fonte de emissão, e a localização dessas fontes de emissão no ambiente para que o ambiente jogue a favor da gente. Perfeito. Assim, como, Edivando? Como é que isso pode ser feito? Por exemplo, direção de vento e velocidade de vento é algo que ajuda muito na dispersão de poluentes na atmosfera. Então, quando eu localizo uma chaminé ou uma pilha de armazenamento de algum material na indústria e eu escolho bem a localização para que essa direção e essa velocidade jogue a meu favor para dispersar, é melhor. Porque imagine que eu tenho uma fábrica que ela é construída em duas cotas. Cotas é alturas, né? Ou seja, o terraplano, uma altura, e o terraplano outra lá embaixo. Então, é um degrau, como se fosse um degrau. Se o vento ele sopra a favor desse degrau e eu coloco uma chaminé na parte de baixo da planta, vai concentrar tudo ali dentro e vai me trazer um problema. Então eu preciso colocar isso em cima da parte 2 da planta. Assim. O layout ele tem que ser pensado desse jeito também, para que essas condições estruturais também de localização e de fonte nos ajudem também a controlar esses níveis de dispersão. E os monitoramentos nas emissões, nas fontes de emissão, né? Nas chaminés, eles servem para isso. Tanto para a gente olhar do lado do órgão ambiental, para identificar se aquelas emissões estão acima ou não dos parâmetros listados pelo CONAMA, tanto para a gente realizar as manutenções nos equipamentos. Porque com base nos monitoramentos, vamos imaginar que a gente está realizando monitoramentos há 2, 3, 4, 5 anos, que normalmente é o tempo de desgaste dos equipamentos, né? Então, a gente realizando esses monitoramentos, essas campanhas de monitoramento, a gente vai identificar que está aumentando a concentração dos particulados, por exemplo, nessa fonte durante esse intervalo de tempo. Pode ser feito a realização das manutenções nos equipamentos. Perfeito. Para que esses equipamentos retenham ainda mais a quantidade de poluentes, particulados, enfim, para que a gente não exija essa mitigação desses poluentes para a atmosfera, entendeu? Tiagão, você fala nesse tópico específico, e aí eu tô lembrando aqui de outros podcasts que a gente já falou, como, por exemplo, sobre economia, né? E aí a gente comentou naquele podcast que quando a combustão... Olha que eu tô aprendendo com os podcasts. Muito bem. Você aí, ó, você que tá acompanhando. Tenho certeza que você tem muito que aprender também, viu? Então vamos aqui, ó. Que quando a combustão ela não é perfeita, ela não é ideal, isso aumenta o nível de poluição atmosférica, né? De emissão. É o que eu já estou aprendendo, viu, minha gente? Então isso quer dizer que se eu planejar direitinho, né?
tanto o controle das emissões, mas se eu também planejar a minha indústria como um todo, isso também vai trazer economia para mim, não é? Então eu vou começar a fazer melhor os meus processos e eu também não vou gastar errado. É isso mesmo? Porque, rapidinho, Divanda, porque é o seguinte, quanto mais bem estruturado, mais bem calculado, a forma com que você está movimentando a sua indústria, todas as indústrias precisam de um combustível. E esse combustível é onde está a fonte de maior gasto dentro das indústrias. E aí a gente precisa controlar a quantidade de combustível como se fosse um carro. Quando a gente vê que o carro está gastando muito, a gente precisa fazer a manutenção do carro para que a gente tenha um menor gasto de combustível. Perfeito. A mesma coisa na indústria. A gente precisa controlar e saber onde é que está o motor, onde é que está a falha do motor, para a gente conseguir diminuir a quantidade de combustível. E aí a gente tem uma economia muito grande, tanto na emissão quanto na quantidade nos valores, né, de combustível que a gente está controlando ali nas fábricas. Esses exemplos de controle na fonte de emissão, e além da combustão, ela bem feita, ela vai trazer economia para a indústria. Existem outros exemplos. Por exemplo, uma pilha de armazenamento de um minério a céu aberto. Imagine que uma pilha é um cone, né? Você vai ali com a esteira transportadora formando aquela pilha e forma aquele cone ali daquele minério armazenado. A umidade e a granulometria desse minério é que vai dizer a quantidade de poluente que é lançado na atmosfera. Porque quando o vento bate naquela pilha, se tiver muito fino e tiver muito seco, vai embora. Vai embora. E tá indo embora dinheiro nesse caso, né? Pois o minério tá indo ali pro saco, pro ambiente, e obviamente tá prejudicando também os indicadores ambientais. Existe um exemplo de um cliente que ele lançou um produto em cima da pilha que cria como uma espécie de impermeabilização de uma casca. Uma capa. Uma capa, exatamente. E que esse produto ele é inerte ao processo dele, ele não tem problema. Não influencia o processo, não atrapalha em nada. Exatamente. Então, quando a pá carregadeira vem ali para pegar o material, ele quebra ali aquela impermeabilização, aquela capa, pega o minério, coloca em cima e derrama de novo, e frequentemente vai fazendo isso para que você tenha menos emissão de poluente e, consequentemente, retenha ali a tua matéria-prima. Ok. Né? Outra coisa também que é muito utilizada é com aspersor mesmo de água para aumentar a umidade. Você vai jogando água ali quando o processo permite e você vai aumentando a umidade daquele material para que aquilo ali fique mais úmido e fique mais retido ali na pilha. Fica mais pesado, né? Fica mais pesado, exatamente. Então, quando a casa tá muito suja, tipo casa de praia, né? Vai visitar a casa de praia, tá muito suja, e ao invés de varrer logo, sobe a poeira, a gente joga um pouquinho de água, que aí fica mais fácil limpar. Então, o objetivo mesmo aí é ficar de olho na fonte de emissão. Porque é ali onde você precisa fazer o trabalho para que você consiga ter os resultados. Perfeito. Então, minha gente, com base nesse exemplo que o Thiago deu, eu gostei muito assim, Então, se eu tiver com o meu carro gastando muito, eu não sei. Eu só sei quando o carro para, né? Assim, aí... Ou então quando tá doendo muito no bolso e tal. Então, isso quer dizer, eu tô aqui pensando, viu, minha gente? Olha só. Então, se eu tivesse um mecanismo de monitorar o meu carro, quando a combustão não está perfeita, ou seja, se tivesse alguma forma do próprio carro já me avisar e falar assim, opa, Maurício, hora de revisão, ou então alguma coisa não está funcionando, seria melhor para mim, porque eu economizava mais combustível, né? E a gente sabe que tem muito carro já nisso. Bom, então isso quer dizer que quanto melhor e quanto maior a frequência dos monitoramentos, é possível que eu tenha aí um melhor controle e eu consiga gastar menos. Eu estou imaginando isso, viu, minha gente? Isso. Que os especialistas aqui são vocês aqui. Normalmente é isso que é feito nas indústrias também, né, Maurício? E as grandes indústrias realizam monitoramentos tanto nas fontes quanto nas regiões ao seu entorno, que são os monitoramentos da qualidade do ar que a gente já falou bastante aqui em outros podcasts, né? Mas, normalmente, os monitoramentos, quando eles não são realizados com grande frequência nas fontes, eles são realizados com grandes frequências, vamos dizer assim, na região ao entorno. Beleza. E isso também pode ser um dos indicadores para informar a indústria o que é que está acontecendo na região
E aí as medidas são tomadas dentro das indústrias para que isso não aconteça novamente. Mas não é só no filtro ou, enfim, nos equipamentos que fazem com que essa poluição não saia da indústria. Porque normalmente a indústria ela é pensada e feita para que não saia nada de poluição dali. Mas se teve alguma mitigação desse poluente na região, a gente vai ter que fazer esse tratamento dentro da indústria para que isso não aconteça mais. E aí são ajustes que são feitos dentro das indústrias para que isso não aconteça, né? Olhando do ponto de vista ambiental, o fim é o ambiente, né? É a gente saber como é que está se comportando lá no ambiente. Inclusive, os Estados Unidos eles têm um olhar muito forte para o ambiente e muito pouco para a fonte de emissão. Aqui no Brasil, a gente tem uma legislação pesada na fonte de emissão, que é justamente para a gente fazer esse trabalho de caráter preventivo. Mas voltando para aquele exemplo, Maurício, que você trouxe do carro, né? Se eu não estou medindo, eu não estou vendo, né? Não é assim que fala na gestão, né? Se eu não meço, eu não consigo gerir, né? Exatamente. E é justamente isso também no ambiente. O que a gente chama de parâmetros, né? Que são os poluentes que a gente analisa nas fontes de emissão, eles são indicadores que vão trazer para a gente o ponto de eficiência daquela fonte de emissão. Tanto do ponto de vista de processo, existem indicadores que a gente pode olhar para o processo, como, por exemplo, a gente calcula a eficiência de combustão, com os gases de combustão, CO, CO2, O2, NO2, para saber como é que está, o quão eficiente está a combustão, exatamente. E existem outros indicadores também, dependendo do processo, que a gente vai avaliar. Então, obviamente que uma fonte ela emite uma infinidade de poluentes. E aí a legislação, a literatura, quem estudou para montar isso e pesquisou e fez o laboratório aí, traçou os indicadores principais. Porque assim, se neles as coisas estão boas, isso é sinônimo de que tudo está bem. Mas também se algum indicador daquele ali está começando a cair fora, é sinônimo de que a coisa está começando a ficar ruim. E você monitorar frequentemente vai trazer esse ganho. Porque você consegue antecipar uma decisão que você ia tomar e, obviamente, gastar menos tempo, energia e dinheiro. Porque você imagine, vamos voltar para a gente, né, para o nosso corpo humano. Então, a gente está aqui, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos sem fazer nenhum tipo de exame de sangue, nenhum tipo de diagnóstico, ultrassom, nem nada. E aí, quando a gente vai lá fazer daqui a 5, 10 anos, poxa, pode ter uma surpresa. Uma coisa é equipamento. O equipamento da empresa é um organismo. São vários processos ali conectados que precisam de manutenção e de monitoramento. É por isso que a gente precisa monitorar frequentemente isso. É interessante, né? Porque eu não sei nem se eu podia dizer isso, sabe, minha gente? Mas nós temos uma cultura, infelizmente, uma cultura de só agir quando tá ruim, né? Então, assim, a gente, como você comentou mesmo com a saúde, infelizmente, né? Eu não tenho dado para você que está me assistindo aí, viu? Não vem fazer maus comentários não, porque eu tô aqui tomando cuidado. Vai dizer o seguinte, é possível, ou seja, existe uma parcela da nossa população que a gente só vai procurar o médico quando tá ruim. E a gente sabe que isso não é bom para nossa saúde. A gente sabe que, como você mesmo comentou, é importante uma frequência para você saber como é que tá ali sua saúde, né? Mas a gente percebe que, infelizmente, a nossa cultura, a gente tem traços dessa cultura. Então, isso quer dizer que na indústria a gente não pode focar só na legislação, né? Ou seja, só na parte obrigatória dos monitoramentos ambientais, né? Sim. Então, isso quer dizer também que o empresário aí da indústria não é tipo assim, fiz o monitoramento, entreguei para o órgão ambiental e pronto, não preciso fazer mais nada e acabou. Então, assim, dá para perceber a necessidade de se implantar os monitoramentos ambientais também Isso. com o objetivo de melhorar os seus processos. Exatamente. A gente tem, Maurício, processos e processos. A gente percebe que tem indústrias que se preocupam mais com isso e fazem coisas além do compulsório da cobrança. Legal. E tem indústrias que só faz aquilo que está sendo pedido mesmo e ponto, não faz nada mais. Mas eu vou fazer um paralelo aí com a nossa casa. Você imagine se a gente tem uma casa bagunçada, suja, com roupa pelo chão,
a cozinha com os pratos sujos, o banheiro sujo. Eita, vai vir uma visita amanhã. Aí quando vem a visita, a gente começa a limpar tudo. Aí fica tudo limpo, passa água sanitária, lava os pratos, tá? A visita chega, olha que casa linda, maravilhosa. Quando sai, aí você volta a viver na bagunça, volta a viver na sujeira. Cara, é um processo de escolha. Você quer viver num ambiente bagunçado, ruim, que vai te trazer problemas, doenças e consequências ruins, ou você quer viver num ambiente saudável? A indústria é a mesma coisa, cara. É exatamente isso que a gente tem que ver, entendeu? E decidir. Manter os monitoramentos ambientais também para saber como está a nossa casa, como é que estão os nossos processos internos. E o mais legal de tudo é que vocês, assim, esses podcasts ajudam bastante, na minha opinião, gestor, porque traz uma série de informações para que você, principalmente, ou como consequência, não sei nem como eu posso dizer, mas assim, a gente acaba economizando, a gente acaba tendo uma saúde financeira melhor, uma saúde dos nossos equipamentos melhor. Então, assim, a gente só tem a ganhar, né, minha gente? E aí, assim, quero já puxar aqui um assunto interessante, que é a questão dos modelos de dispersão, né? Que vocês comentaram aqui, da importância de se organizar ali as fontes, de se pensar na estrutura da indústria como um todo. Então, me explica um pouquinho sobre esse serviço de modelo de dispersão. Explica para nós o que é esse negócio aí e como é que ele ajuda aí no controle das emissões. Quando a gente está trabalhando com modelo, independente se ele é de dispersão de poluentes na atmosfera ou qualquer outro tipo de modelo, eu particularmente sou apaixonado e acho fantástico esse trabalho, porque a gente começa a simular no projeto, no computador, os diferentes cenários. Então, para não fazer aquele trabalho de... Vamos lá, eita, tá poluindo, ajeita aquela válvula. Eita, troca isso aqui. Eita, no tato, no feeling, isso acontece muito em usina de açúcar e álcool, né? Tem aquele cara lá que tá há 50 anos. E a gente tem que dar ouvido, obviamente. Aquele cara que é conhecido, o Tonho da Água, o Zé da Água, no saneamento das cidades. Claro, mas assim, o modelo hoje, um bom modelo operado de forma correta, ele vai trazer essas respostas pra gente desses cenários. Então, falando do modelo de dispersão de poluentes na atmosférica, quais são os ganhos que ele traz para a gente? Porque você consegue simular as condições estruturais, as condições meteorológicas do ambiente e as condições de relevo do ambiente, tudo numa plataforma só, para entender qual é a melhor forma de operação ali da tua indústria. Então é uma simulação. É uma simulação. Isso a gente pode fazer antes da instalação das indústrias, entendeu? Já com as plantas, e aí a gente coloca esse modelo dentro de uma planta e localiza ele onde a gente quiser. E aí faz as simulações de como é que seriam as emissões daquela planta, entendeu? Com certeza. Tem um exemplo que a gente trabalhou, que estava em dúvida de algumas localizações de uma planta num ambiente próximo, numa cidade. E a turma estava insistindo numa localização que o limite de emissão de poluentes estava batendo bem pertinho do teto da legislação. Ou seja, estava bem no limite. Qualquer coisa que acontecesse ia dar fora. Até que um gestor, numa reunião, chegou e disse: cara, vamos fazer o seguinte, vamos propor mais 2 localizações e vamos rodar para ver. Quando a gente rodou numa localização proposta por ele, a gente teve um ganho de mais de 1000%, assim, vamos imaginar. Porque um negócio que estava dando 20 começou a dar 2 e começou a dar 0,2 em outra localização. Então, assim, foi uma coisa absurda. Um negócio estava perto do 20 ali, 19,9, 19,8, foi para 0,2. Então, quer dizer, uma localização de alguns metros ou quilômetros dentro do mesmo ambiente pode trazer para a gente essa folga, esse ganho ambiental. Aí você diz: oi, que mágica foi essa? O que foi que aconteceu? A indústria não era a mesma? A gente já fica aqui, eu já tô aqui pensando: eita, meu Deus do céu, o que foi? O que fez? O que houve para ter um ganho de 1000% da coisa? Cara, condição de relevo e meteorológica. Quando você muda alguns quilômetros, a gente brinca aqui que, por exemplo, não precisa ir tão distante assim, mas o topo do Everest, ele tem as condições meteorológicas totalmente diferentes da base dele. E é muito próximo uma coisa da outra do ponto de vista de distância, de escala. É muito próximo, mas só que tem condições adversas ali. Então, se você tem esse cuidado no modelo, aí, cara, assim, o gestor ambiental, ele vai para a localização da planta com a cabeça dele no travesseiro tranquila, porque sabe que ali vai ter um ganho. É o melhor local e as melhores condições para instalar
a indústria Isso. ou o processo. Minha gente, vocês têm alguns exemplos de indústrias que sofreram por falta do processo aí de monitoramento através da dispersão? Tenho. Cara, vê só. Existe um exemplo de um incinerador de resíduo hospitalar industrial. Um cara que fez um puta de um processo, velho. O cara fez um processo limpo, maravilhoso, de dar brilho nos olhos, assim. Sendo que o cara, ele conseguiu licenciamento dentro de um centro urbano. Imagine, do lado de escola, do lado de hospital, do lado das residências. E só o fato de estar entrando o resíduo hospitalar ali, peça anatômica, nas bambonas, e o manuseio, o odor daquilo, obviamente nas partidas do equipamento dele, emitia mais fumaça. Começou, obviamente, a incomodar a população. Mas tudo dentro da legislação. Tudo dentro da legislação, mas qualquer fuga que ele tivesse que caísse fora ia trazer um grande dano ali, porque ele estava vizinho da população e dos grupos de risco, que a gente chama, né? Que são as crianças, os idosos, os enfermos. E aí isso foi, na nossa opinião, uma falta de planejamento, sobretudo na dispersão. Perfeito. Porque a dispersão ela também avalia isso, Tiago. Ela avalia a ocupação do solo, se ali você tem, se é uma área cultivável, se é uma área litorânea. Ela vai levando essas coisas em consideração também, se é uma área ocupada, urbana. Então imagine agora, e a imprensa começou a chegar pro cara, a população começou a criar faixa com a marca do cara e colocar nas grandes vias da cidade para fechar o processo dele. Então, cara, esse é um exemplo que, por falta de planejamento, não teve aí uma boa decisão para a localização desse empreendimento. E imagina que todos os indicadores ambientais dele estavam ok. E aí, mesmo assim, por conta de estar no centro urbano, fica esse centro nervoso, né? Todo mundo olhando para a indústria dele para saber, teve fuga agora, olha a fumaça. Mas sendo que, pela experiência que a gente já tem de muitos anos, e a gente já acompanhou isso muito de perto, e existe literatura e legislação falando sobre isso também, toda vez que há uma ignição de um equipamento industrial, imagina que é um negócio muito absurdo, é como se você estivesse ligando o seu carro ali, dando a primeira partida, sempre sai uma combustão incompleta. Tá, no primeiro momento, mas depois, isso ao longo do tempo, imagina que todo dia ele vai fazer essa partida, mas sendo que o dia tem 24 horas. Sim. E o monitoramento realizado durante as 24 horas, ele está ok. Aquela partida não interferiu na qualidade do ar da região durante as 24 horas, entende? E é a mesma coisa da partida do motor do carro, depois que se estabiliza, você não vê mais fumaça. Tá. E na indústria do mesmo jeito. Mas sendo que a localização interfere muito, porque a gente também tem um outro exemplo aqui no centro urbano também, de um empreendimento que ele fazia várias partidas durante o dia. E toda vez que partia, aqueles 2-3 minutos ali iniciais, a população começou a filmar. E há uma pressão no órgão ambiental estadual, municipal e no Ministério Público. Eles mandam já o vídeo de 2-3 minutos, 30 segundos às vezes, mas que depois de um certo tempo você não vê mais a emissão. Mas aquele vídeo era enviado e aí a população começa a pressionar esses organismos que acabam até fechando o estabelecimento do... Mesmo obedecendo a legislação. Mesmo obedecendo a legislação, mesmo com todos os monitoramentos em dia. E isso acaba que inviabiliza o negócio, né? E sobre o estudo de dispersão, gente, é importante a gente salientar aqui qual é o produto que ele entrega. Porque vocês vão ver agora como é que ele vai cobrir essas coisas. O estudo de dispersão, ele entrega o pior cenário. Então ele é um modelo estático, ele vai mostrar pra gente uma foto, um mapa de como é que aquela pluma está se dispersando naquele ambiente. Ok. Mas que foto é essa? Ele puxa de onde? Ele vai entender qual foi o pior dia, o dia que teve menos vento, o dia que a fonte estava emitindo mais, o dia que estava partindo. Porque isso é a título de licenciamento. O licenciamento ele quer olhar para o pior cenário. Deixa eu ver. No momento que você tá ruim aí, como é que fica o ambiente? Cara, fica desse jeito. Tá dentro do que preconiza a lei, então tá licenciado.
tá fora, vamos trabalhar nele, eu não quero nem olhar para os outros. Porque os outros são melhores que esse cenário. Tá. Então, é por isso que é mais importante ainda a gente utilizar o estudo de dispersão para que a gente consiga enxergar esses piores momentos. Que um monitoramento de chaminé, por exemplo, ou de qualidade do ambiente, Iago, se a gente for fazer agora, a planta montou, beleza, vamos fazer. A gente pode pegar um dia de bons ventos, Sim. um dia que a planta esteja bem eficiente, o combustível esteja bom, tudo certinho, e vai dar um resultado, que vai ser um resultado, mas é um resultado do momento. O tempo passa, o combustível muda, a eficiência de combustão muda. Os ventos mudam, né? Os ventos mudam, as condições meteorológicas mudam, enfim. E a gente não pega no monitoramento, se ele não for feito de forma frequente. E, na maioria das vezes, a gente não consegue estar todo dia, toda hora, todo minuto lá. Não pega esses gaps, principalmente de vento e de atmosfera. E aí o estudo de dispersão ele consegue pegar, porque ele faz um histórico de 5 anos passados de condições meteorológicas e pega a fonte na capacidade nominal, na capacidade máxima dela. E aí a gente traça o cenário para licenciamento, que é o cenário Eu tenho duas perguntas, então, sobre o modelo de dispersão. Primeiro, assim, como é o passo a passo do modelo, né? Como é esse modelo construído, mas principalmente, como é que o gestor ambiental ele entende, ele diz, eita, meu Deus do céu, agora é hora de pedir uma dispersão, assim, agora é hora de fazer uma dispersão. Então, assim, essas duas coisas, na minha opinião, são muito importantes para agora, assim, para a gente deixar esse podcast bem sólido. Então, assim, como é que acontece o passo a passo, né? Essa é a primeira pergunta. E como é que o gestor ambiental, ele diz, opa, é hora de contratar esse negócio aqui? O passo a passo do estudo, o estudo ele tem que primeiro ter um bom inventário de fontes de emissão. Então a gente precisa listar quais são as fontes de emissão e quais são seus dados estruturais e quais são suas taxas de emissão para a atmosfera. Esse é o primeiro passo. Depois disso, a gente precisa localizar o ambiente, né? Fazer o mapa da localização das fontes de emissão e do ambiente, ou seja, georreferenciar. A gente dá a coordenada geográfica para tudo isso, o georreferenciamento desse ambiente. Tipo aquele mapinha do Google. Isso, por ali, exatamente. E aí depois a gente faz a coleta dos dados meteorológicos, que eles são realizados ou por estação local, de alguma estação boa, de bons dados que tenha próximo ali o empreendimento ou no próprio empreendimento, ou por dados secundários, também é possível. Existem modelos que eles interpolam esses dados e dá o dado meteorológico de lugar que não tem. E aí, com essas informações, a gente vai para o software e roda. Existem outras coisas também, como um levantamento de relevo, edificações próximas, a ocupação do solo. Isso aí vai ser montado dentro do estudo e a gente vai entregar. A outra pergunta que você falou de quando é que... Mas aí assim, então isso quer dizer que quanto mais experiência também da pessoa que estiver fazendo, quanto melhor e maior a capacitação do profissional que está fazendo, também nós teremos resultados melhores. Porque também não é só jogar informação lá e acabou-se, né? Como é que é isso aí? Né? Não, com certeza. Cara, o software, a operação do software, eu brinco que até meu filho faz. Eu tenho um filho de 4 anos e meio, se eu ensinar ele, que é bem intuitivo. Umas figurinhas que você vai colocando os números e tal. O que tá, o coração do estudo tá no entendimento do dado que você coloca ali. Isso, é nesse trabalho prévio de levantamento de dados de qualidade de entrada, senão vai ser um resultado errado. Se a chaminé é aqui, eu digo que ela é aqui, morreu já, exatamente. Se o dado, eu tô trabalhando em Marcel, tô pegando o dado do Rio Grande do Sul, um exemplo assim, acabou-se também. Então, esse entendimento do profissional com experiência, e não é do profissional, é da equipe de profissionais. Por exemplo, um engenheiro ambiental ele vai ter um olhar sobre um estudo de dispersão. Um engenheiro químico ele já tem um outro olhar, porque ele já vai trabalhar com a eficiência de combustão, com a operação, com o tipo de abatimento daquele poluente. Então, ele já vai ter um outro olhar sobre aquilo. E o meteorologista, ele já tem um outro olhar. Então, aí você já tem 3 caras trabalhando para montar um estudo bem feito de dispersão. Isso é muito importante, essa experiência e essa diversidade de profissionais. Beleza. E recentemente eu tive uma experiência que eu fui entregar um estudo de dispersão para um cliente nosso. E o empreendimento estava sendo instalado ainda e eles estavam em dúvida onde era que ia colocar o ponto de monitoramento da qualidade do ar. E quando eu cheguei no lugar, ela disse, olha, você disse que era aqui nesse ponto, sendo que eu passei ontem o dia todo e o vento estava nessa outra direção, não estava na direção de lá não.
E é isso que a gente tem que tomar cuidado, que os ventos eles sopram em todas as direções, né? Dinâmico, com uma intensidade, como a gente faz um estudo de 5 anos e o ponto de qualidade do ar ele é colocado em função disso, a gente faz um estudo de muitos anos e dia a dia de como esse vento está se comportando para dizer que o ponto é ali. Não é naquele dia. Não é num dia. Aí eu disse, foi isso que eu expliquei a ela. Não, nesse dia aconteceu isso, mas normalmente a predominância dos ventos é para aquele ponto. E aí foi isso que ela entendeu depois, porque ela ligou para mim depois e disse: realmente, semana passada o vento estava para aquela região onde vocês falaram. O vento, dependendo da região, ele muda de direção no dia, né? Então, isso é muito dinâmico. Então, pessoal, aí essa pergunta é importante, né? Porque como é que o gestor ambiental, então, a pessoa da pasta ambiental lá da indústria, como é que essa pessoa tem o estalo de dizer assim: ai meu Deus do céu, é agora que eu tenho que pensar no estudo de dispersão? Eu entendo que não é da noite pro dia, não, né? Dormiu, acordou no dia, eita, vou fazer dispersão. Não, mas em que momento, ou quais as condições, ou quando o estudo de dispersão é indicado para o controle das emissões atmosféricas, dos poluentes como um todo? Diz aí. Existem 2 cenários, né? O primeiro é aquele gestor que já tem a sua planta instalada, as fontes já estão lá emitindo. E o segundo é aquele gestor que tem uma planta nova e ele quer saber onde colocar e qual o layout dessa planta ele vai ter. Então, vamos falar primeiro do cara que está com uma planta nova ou com ampliação de planta. Esse é o momento de que ainda não começou a subir o negócio lá, está no projeto. Então, o momento do projeto é o momento da gente mexer agora no estudo. Até porque mexer no papel é mais fácil que mexer depois, né, minha gente? E são vários, assim, existem vários interessados aí numa construção de uma planta. É o processo, é a logística de entrada de matéria-prima, de saída. Mas existe um grande ponto que é o ponto ambiental. Tem que ser levado em consideração, obviamente. Então, na localização de plantas e no layout de plantas, entra também o engenheiro químico, o ambiental e o meteorologista para dar sua contribuição ali no projeto que está para sair. O cara que já tem as fontes de emissão já emitindo lá na sua fábrica, ele tem que prestar atenção no seguinte: se ele já monitora no ambiente, tem um ponto de monitoramento no ambiente, mas ele não fez um estudo de dispersão para saber se aquele ponto é o correto ou não, esse é o momento dele fazer. Por quê? Porque ele pode estar gastando energia, tempo e dinheiro num ponto errado. Ele pode estar coletando num ponto que não é o ponto representativo das emissões da fábrica dele. Existe muito isso. Então, às vezes, os caras sem muita experiência coloca ponto ao redor da fábrica a esmo, entendeu? E tem eu acho que é ali porque hoje o vento está soprando para lá. Imagina que uma estação de monitoramento de qualidade do ar, se for automática, ela é para lá de R$1 milhão de reais. Se for uma manual, enfim, você vai ter o custo da frequência do monitoramento. Então, você tem que decidir bem esse ponto. Então, esse é o ponto. Outra coisa também é o seguinte: se você está com problema nas suas emissões e você precisa tomar ações para reduzir, para controlar aquilo, ações operacionais, elas vão trazer resultado, obviamente. Manutenção de manga de filtro, troca de combustível por uma tecnologia melhor, tudo isso vai trazer resultado. Ajuste no forno, aquela coisa toda, combustível e tal. Isso, mas o estudo de dispersão, antes de você tomar essas decisões, você precisa trabalhar com ele para que você vá para o caminho de menos energia e de maior resultado. Não tem aquela história do Pareto, né? Que 20% das nossas decisões correspondem a 80% dos resultados? Isso. Então é isso que a gente tem que fazer. Onde é que está aqui o pino mestre do boliche para eu bater nele e derrubar? Quem diz isso é o estudo de dispersão. Cara, o problema é a altura da tua chaminé. O problema é a eficiência de combustão. O problema é horário que processa isso. São os dias, tem dias que são épocas do ano que são mais complicadas. É um cinturão verde que não tem aqui. Enfim, isso está muito próximo da comunidade. Bota esse processo lá para trás da planta. Enfim, essas coisas a gente só vai conseguir visualizar no estudo de dispersão. E fora o intervalo, né, Divando? Que a gente processa dados de 5 anos para trás. Então, o próximo ano, ele tem menos um ano de dados meteorológicos, ou mais um ano de dados meteorológicos, na verdade, né? E aí, a atualização anual seria uma coisa também muito interessante de ser feita, porque o próximo ano, os dados meteorológicos podem mudar, e a quantidade de fontes
o tipo de combustível, mudou o tipo de combustível, aqui tá diferente de um ano para o outro, e aí a gente pode estar sempre renovando esses dados. Então, não é só, fiz o estudo de dispersão há 2 anos e tá tudo certo. Não, porque de repente pode ter algum tipo de mudança. Isso. Tá, de repente mudou o combustível, de repente, ou até os ventos mesmo mudaram. Isso. Tá, entendi. E você falou, Maurício, só voltando um ponto importante também, em que ponto o gestor ele vai solicitar um estudo de inspeção? Todos esses pontos e no ponto de, além dele estar atualizando frequentemente, mas de um ponto de mudança de algum ator ali que influencia na dispersão. Eu vou desativar esse processo e vou colocar outro ali. Vai para o estudo para ver se aquilo vai trazer ganho ou perca do ponto de vista ambiental. Entendeu? Então, qualquer modificação na estrutura de fonte de emissão, modificação de repente no uso e ocupação do solo, né? Qualquer modificação de coisa que venha trazer prejuízo ou ganho para a dispersão, a gente tem que olhar no modelo. Tá, perfeito. Então, assim, fica aqui a dica para aumentar e melhorar o controle das emissões atmosféricas, não é só pensar unicamente no monitoramento pontual, mas também nesse modelo bem interessante aí. Rapaz, eu acho que... pessoal, vamos aqui, vem aqui comigo aqui. Vamos fazer um esforço aqui, ó. Se tiver uma quantidade de likes aqui nesse podcast aqui, se tiver uma quantidade significativa de likes aqui, eu vou chamar esses dois só para falar de estudo de dispersão. Então me ajuda aí. Tasca o peteleco no like aqui, já que você gostou desse assunto. Eu pensei que você ia botar a gente pra dançar Macarena aqui no próximo podcast. Vamos falar bastante sobre... Vai a turminha correr, a audiência. Ou então ia ter um monte de like mesmo. Então você aí, ó, ajuda a gente aqui, dá um monte de peteleco nesse like aí, pra gente falar um pouquinho mais sobre esse estudo de dispersão. Eu já adorei, já quero entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Minha gente, considerações finais aí sobre o controle das emissões, sobre o estudo de dispersão. E aí? Maurício, eu queria deixar um recado para o gestor ambiental que a fiscalização ambiental ela acontece meio que semelhante ao que acontece com os veículos nas estradas, né? Ora você está ali andando com o veículo, o policial federal ou militar pede para encostar, para você apresentar a documentação. A fiscalização ambiental na indústria ela tem a frequência, ela tem as datas, as coisas para vencer. Mas é muito importante a gente saber que vida que a gente quer profissional. Se a gente quer ter essas coisas com consistência e solidez ao longo da nossa operação, ou se a gente quer fazer isso só quando é cobrado, entendeu? Isso é muito prejudicial assim para uma indústria que pensa dessa forma, de entregar a coisa só quando é cobrado. Mas em contrapartida também os cases que se preocupam com isso com mais frequência tem uma outra vida, outras entregas também desses resultados. Então, é isso que eu queria deixar para a turma. Os monitoramentos ambientais, né, Maurício, de uma forma geral, não só os da qualidade do ar, como de efluentes, enfim, dos solos, eles são muito importantes e devem ser feitos com muita frequência. O recado que eu queria deixar é o seguinte: realize os seus monitoramentos com a quantidade de frequências possíveis, né? Quanto mais monitoramentos realizar, melhor. Muito bem, pessoal, finalizando mais um podcast aqui, o nosso grande e espetacular Ambicast. Olha só, continua aqui com a gente, vai ter mais coisa boa aqui. Hoje aqui no dia de gravação vai ter um monte de outros convidados, então não se esqueça, deixa o seu like, compartilha esse conhecimento com seus amigos aí. Não deixe de se inscrever no nosso canal, claro, para ajudar aqui a manter esse canal vivo e trazendo informação. E clica aí no sininho pro YouTube te avisar toda vez que tiver coisa boa vindo por aqui. Então, ó, vem com a gente. Valeu. Tá dancinha agora. E para a